mais simples, portanto, acontece... Mas como é que se faz este tipo de rastreabilidade quando falamos em produtos que não são portugueses? Produtos que não são portugueses, produtos, por exemplo, importados, não é? Sim. Tanto, É o caso da soja, não é? E a senhora engenheira, tanto penso que estará até mais dentro disso que eu, portanto, todos os procedimentos com alimentos estão muito bem regulamentados a nível europeu. De qualquer maneira, portanto, nós próprios temos as nossas leis, que seguem as leis europeias. Isso é uma área mais, não do meu campo, mas do campo da medicina veterinária e da agricultura. Mas, de facto, tudo isso está regulamentado e existem sempre processos, digamos, de fiscalização de toda a cadeia alimentar, nomeadamente através de alguns organismos, como a ASAI, etc. Portanto, há sempre uma hipótese. Agora, se há hipóteses de falha em algum desses momentos, obviamente que há, portanto, toda a existência... Acha que justifica, por exemplo, isto que acaba por ser um prejuízo brutal para os consumidores portugueses, não é? Há um alerta de pepinos que não se sabe bem sequer se são espanhóis ou não, e de repente deixamos todos de consumir, acho que não se justifica de todo. Aliás, portanto, já manifestei isso no início do programa. Acho que teria sido evitável com uma estratégia de comunicação que, de facto, fosse baseada na evidência científica e naquilo que, de facto, se ia encontrando. Neste momento, eu não sei se será possível encontrar o agente causal, porque o encontrar neste momento um alimento qualquer contaminado não significa que, de facto, ele seja a causa daquilo que se passou desde há um mês para cá. Portanto, penso que nesta altura não é muito possível termos certezas em relação ao que se passou na Alemanha. Esta matéria, nomeadamente esta bactéria da E. coli, não é? Falava-se, e sempre se falou muito da relação da E. coli com a carne, mais do que propriamente com os vegetais, não é? É lá que ela vem. Repare, Exatamente. A E. coli é uma bactéria que existe em todos os animais, incluindo o homem, não é? Portanto, existe nos intestinos dos animais, principalmente dos ruminantes, existe nos nossos intestinos e todos nós vivemos de um modo ou outro em simbiose com esta bactéria, digamos assim. O que acontece é que há algumas estirpes que são patogénicas, isto é, que podem condicionar o aparecimento de doença, nomeadamente de doença gastrointestinal. E como é que isso processa? Isso processa-se normalmente até virar do animal, que, portanto, em relação aos vegetais contamina os solos, e depois, portanto, há toda a consequência dessa contaminação. Esta Escherichia coli, o O104H4, tem uma característica especial, que é chamada, portanto, é uma estirpe enterohemorrágica, isto é, uma vez no intestino, ingerida, ela vai provocar, portanto, de facto, sangramento intestinal. E pode ter como complicação o chamado síndrome hemolítico urémico. Isto é como se fosse uma pirâmide em que na base teremos uma série de manifestações de gastroenterite, entre aspas, normal, portanto, da diarreia, dos vômitos. Depois, na parte central da pirâmide, teremos a diarreia hemorrágica, que é aquela que já preocupa, em que há saída de sangue. E depois, no topo da pirâmide, temos então aqueles casos que evoluíram para o síndrome hemolítico urémico, que é efetivamente uma situação grave em que há compromisso renal, muitos doentes precisam de ser submetidos a hemodiálise e em que a mortalidade é mais elevada. De facto, a O104 já tinha sido identificada como uma estirpe dessas, apesar de facto nós estarmos habituados a ter o síndrome hemolítico urémico por outro tipo de Escherichia coli, com uma incidência mais nas crianças, portanto, que era a O157, e de facto isto não se verificou e teve de facto esta característica tão epidémica, de facto, de um número muito grande de casos que não é habitual nos pequenos surtos por estas estirpes enterohemorrágicas. Portanto, foi uma situação, de facto, de uma gravidade considerável. Sim, e continua a ser, até porque não descobrindo realmente o que é que provocou. Agora, o facto de aliarmos isto à soja, e nomeadamente aos rebentos de soja... O facto de não termos, peço desculpa de interromper, mas eu penso que isso tem que ser bem esclarecido, porque
ficou no ar, o facto de não termos encontrado a causa ou demonstradamente ter a causa, não significa que, de facto, esta situação vá continuar. E, aliás, portanto, percebeu-se que o pico epidémico da situação já aconteceu. Portanto, como qualquer outro surto. Portanto, ele nasce, ele cresce, mas depois ele decresce, porque, de facto, a contaminação deixa de acontecer por múltiplos motivos, pelas medidas de higiene, por uma maior cuidado nas agriculturas biológicas, etc. Não sabemos qual o motivo, mas, de facto, há uma série de cuidados que são tidos em simultâneo e que vão condicionar, de facto, que acabe por desaparecer ou diminuir estas situações, ou que elas passem a ter só um caráter esporádico, como sempre aconteceu. Eu queria só juntar aqui esta questão que muitas vezes já falamos da rastreabilidade, portanto, do prado ao prato. Se há tanto controle, se começou logo por dizer, mesmo atacando mais o pepino, e a seguir os rebentos de soja, não havendo produção cá, o porquê deste aparato todo e as pessoas automaticamente deixarem de consumir estes produtos portugueses, os 100% portugueses? Penso que há vários organismos que falharam ou não estiveram bem neste processo. Desde logo, o país de origem, de onde isto veio, a Alemanha, ter começado a divulgar que eram os pepinos e os pepinos que vinham de Espanha, sem ter, digamos, o comprovativo. Por outro lado, a lentidão da Comissão Europeia em ter ou tentado acelerar o processo, ou então tentado, de alguma forma, não desmentir, vamos dizer assim. Portanto, como vimos, a Comissão esteve parada durante muitos dias, sem dar nenhuma indicação. Por outro lado, também ao nível do país, não sei até que ponto, através do Ministério da Saúde, mas também naquela altura não se sabia muito bem o que é que estava a acontecer, talvez esclarecer melhor as pessoas. Mas eu penso que a Comissão Europeia foi muito lenta e nunca foi esclarecedora e deixou sempre a dúvida, porque quando não se diz nada, está-se em silêncio, está-se na dúvida, porque a Alemanha dizia que era dos pepinos espanhóis e nunca havia ninguém a contradizer taxativamente. E, portanto, há aqui um problema, que é um problema, enfim, havia alguém, eu não quero acreditar nisto, mas havia alguém há dias que dizia, bom, mas a Comissão Europeia, como era a Alemanha, como é uma grande potência da Europa, e depois é a senhora Merkel, eu não quero acreditar que a Comissão Europeia esteja assim portanto, em breve temos que ver eu não quero acreditar numa coisa dessas. Angela Merkel a comer uma bela salada de pepino. Mas ela deveria fazer isso. Porque... Com rebentos de soja à volta, se calhar. A nível das redes europeias, pelo menos da saúde, houve alertas imediatos, houve pedidos imediatos da Comissão Europeia, houve até exigências imediatas da Comissão Europeia. Em relação ao país, logo a partir do dia 20 e poucos, eu não tenho aqui a data, mas saímos foi com orientação. Maio que isto começou. Dia 27 de maio saiu a primeira orientação da Direção-Geral da Saúde. Dia 27 de maio falou-se pela primeira vez a toda a comunicação social e apareceram indicações, quer a nível da imprensa escrita, quer da rádio, quer inclusivamente a nível de comunicação. Mas viu como é que a comunicação social tratou isto também, não é? A nível de estratégia de comunicação do Ministério da Saúde, nomeadamente Direção-Geral de Saúde, eu penso que mal foi levantado o problema e mal foi levantado, de facto, o problema até dos pepinos, foram dadas indicações explícitas a toda a população através dos vários órgãos de comunicação, que, de facto, o que era importante era, de facto, a lavagem dos alimentos. Não houve qualquer indicação de restrição de compras ou de restrição da ingestão de alimentos, antes, pelo contrário. Portanto, eu penso que aí... Então, como é que nós devemos, que leitura é que devemos fazer do facto das pessoas estarem a ouvir isso, mas continuaram a não consumir e a não comprar? Eu penso que é um medo coletivo que se cria, que nós vamos, que, juntamente com os experts de comunicação, calhando temos alguma coisa a aprender com eles, temos sempre que aprender uns com os outros, mas penso até que desta vez toda a comunicação para a população foi feita com os meios de comunicação. Isto é, juntámos esforços e tentámos. Agora, os efeitos, ou porque é que as pessoas
não reagem desta maneira. reagem desta maneira. Já tinha acontecido também com a carne de vaca, com os frangos, sim, mas eu acho com o peixe. Eu acho que ao nível da comunicação social também se valoriza mais ou se realça mais o aspecto negativo da questão do que propriamente a informação da Direção-Geral de Saúde. Quer dizer, há aqui este fenómeno porque as pessoas ouvem a comunicação social e continuam a não consumir. Eu penso que neste processo houve uma grande comunicação entre a comunicação social e a Direção-Geral da Saúde. Portanto, todas as notícias muitas vezes eram veiculadas com frases, referências, tanto isto na imprensa escrita, de experts da Direção-Geral da Saúde, assim como na rádio e na televisão. Portanto, há de facto psicologias de massas que são difíceis de perceber, portanto, e que têm que ser... Eu gostava de andar um bocadinho para trás na história, pode ser, em relação ao E. coli. E vou levantar aqui uma hipótese que não tem vindo a ser muito falada. É assim, quando nós falamos em fiscalização, normalmente a fiscalização passa por controle de higiene. E desde que um produto seja devidamente controlado a esse nível e seja devidamente esterilizado, se for o caso, consideramos que é seguro. Não tem que ser assim, porque há alimentos que são relativamente higiênicos, mas não são talvez tão bons para a saúde. O que acontece é que com as práticas modernas de produção de alimentos, alteramos significativamente, muitas vezes, a cadeia alimentar. E a hipótese que eu vou levantar agora é a seguinte. Uma das razões pelas quais podemos começar a ter estes tipos de E. coli e não a E. coli natural do intestino, da tripa, okay, é que os animais agora estão a comer de uma forma diferente daquelas que comiam. Assim, as vacas são um ruminante que é suposto comerem erva. E neste momento as vacas comem milho e comem soja. Exatamente. O que acontece é que quando as vacas começam a comer milho e soja, o sistema digestivo muda. O ácido do estômago está preparado para digerir erva e passa a digerir um alimento muito mais doce, que é o milho. Isso altera significativamente todo o sistema digestivo da vaca e começa a aparecer no intestino uma flora intestinal que não devia lá estar, inclusive estes tipos de E. coli. A vaca depois faz as suas necessidades, utiliza-se aquele estrume e podemos facilmente ter uma infecção aí. O que se sabe também, eu estive a ver a revista Time, a última revista Time, portanto, desta semana, e eles têm um artigo curtinho sobre isto. E o que passa rapidamente no artigo, num parágrafo, é que sabe-se, por exemplo, animais que são mantidos em espaços confinados, como são os animais da indústria pecuária moderna, nesses animais é muito mais fácil isto acontecer do que animais que estão no prado e que não estão em espaços confinados com rações e com todas as práticas modernas. Portanto, andando mais para trás aqui, o que eu acho que nós devemos fazer é mesmo questionar-nos sobre que forma é que os alimentos modernos estão a começar a ser produzidos, porque é aí que isto começa na origem. A questão da sustentabilidade e, aliás, mesmo antes isso da são produção... pontos muito importantes, porque a qualidade alimentar eu acho que passa mesmo mais por aí. O que nós tentamos fazer agora é produzir o máximo, para ter o máximo de comida possível, o mais barato possível. E isso altera muito a cadeia alimentar, porque todos os elos estão ligados. Assim, a razão pela qual a floresta amazónica está a ser destruída pela soja é para nós comermos hambúrgueres. Eu não, porque eu não como, mas é para as pessoas poderem começar a comer carne. E isso cria um desequilíbrio ecológico brutal, do qual as pessoas não se apercebem. Claro. Mas a produção de soja no Brasil também coloca em risco um pouco a floresta amazónica, aliás, como qualquer monocultura, apesar de facto, a soja ser usada também para revitalizar alguns terrenos. Nós vamos conversar com Alexandre Azevedo. A nossa parceria com a Quercus dá-nos conta de outros países no top dos produtores de soja: Chile, Paraguai, Argentina e, claro, o Brasil.